Tá ligado. Som, bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso terceiro dia das conferências e temos conversado juntos sobre os desafios que a palavra de Deus, como suficiente, tem para as nossas vidas. Hoje pela manhã, eu quero responder uma pergunta, que a pergunta é simples, a resposta também, mas os desafios nem tanto. Quem precisa de aconselhamento? Quem precisa de conselho bíblico? Essa é a pergunta que eu quero responder com os irmãos nessa manhã. Nós ouvimos o tema, o título, a palavra aconselhamento bíblico, e ela se tornou uma palavra muito habitual nos nossos dias, virou moda. Infelizmente, virou moda. Para vocês terem ideia, qualquer seminário, faculdade teológica hoje oferece um curso de aconselhamento bíblico e, na maior parte do tempo, sem ter noção do que estão fazendo. Eu leciono em 3 programas de pós-graduação diferentes em aconselhamento bíblico e temos recebido, em algumas dessas faculdades e seminários, alunos que não têm a mínima ideia do que estão fazendo ali. Mas o assunto virou moda e aí todo mundo está atrás disso. Mas a minha questão com vocês hoje pela manhã é sobre o conselho bíblico. Quem precisa de conselho bíblico? Normalmente, nós pensamos, quem precisa é quem está com depressão, quem está sofrendo de uma síndrome do pânico, quem está vivendo numa prática deliberada de pecado. Enfim, a gente vai categorizando essa questão e acha que isso é muito mais distante da nossa realidade do que de fato deveria ser. Então eu quero responder essa questão com os irmãos. E para começar a responder, eu quero citar o Hal Lambert. Hal Lambert escreve um livro, Teologia do Aconselhamento Bíblico. Hoje, Hal Lambert ele é o presidente da Associação de Conselheiros Bíblicos nos Estados Unidos, da associação que nos ajudou a desenvolver a nossa associação de conselheiros bíblicos aqui no Brasil, junto com a Faith Baptist Church lá em Lafayette, nos Estados Unidos. E o Lambert vai dizer o seguinte: os crentes jamais ficarão mais parecidos com Cristo se não estiverem vencendo a batalha contra o pecado e investindo pessoalmente na vida dos outros. E não pode haver discipulado se não houver plano para ajudar o discípulo que se encontra em problemas. Ele está dizendo que nós temos que dar uma atenção para aquilo que não nos permite viver a vontade de Deus para a glória de Deus. E ele continua: todos na igreja, não apenas alguns, são responsáveis por medidas corretivas, tanto para si quanto para ajudarem outros. Todo o corpo local lida com as situações práticas do aconselhar um irmão que está desviado. É papel e responsabilidade da igreja cuidar de pessoas. Se você tem uma Bíblia, abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Nós vamos responder a pergunta quem precisa de conselho bíblico. Mas para introduzir a nossa aula, o nosso tema aqui, quando Paulo está terminando de escrever 1 Tessalonicenses, só para você ter uma ideia do valor de 1 Tessalonicenses, é uma das primeiras cartas que Paulo escreve, apesar de não estar na sequência aqui, porque a nossa sequência de cartas escritas por Paulo não é cronológica. Paulo escreve essa carta muito cedo no seu ministério, possivelmente a segunda carta. A primeira foi aos Gálatas e a carta aos Tessalonicenses foi muito cedo. Ele chega em Tessalônica, implanta a igreja. Por causa da perseguição, ele sai, mas deixa ali Silas e Timóteo. E uns 8, 9 meses depois, eles escrevem para Paulo de qual era a situação do evangelho ali em Tessalônica. E Paulo vai escrever a eles para orientar como a igreja deveria ser conduzida. Então são os primeiros ensinos diretos para a igreja no primeiro século. E dentro dos primeiros ensinos diretos para a igreja, 1 Tessalonicenses 5, versículo 14, Paulo vai dizer assim: irmãos, exortamo-vos
a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. É tarefa da igreja cuidar daqueles que não estão andando segundo a vontade de Deus. Quando ele fala dos desordenados, o termo original, ele foi usado para se referir a um soldado que não estava em linha diante do seu comandante. Não estava todos os outros soldados em posição de sentido e ele folgado lá, de mão no bolso. Era um termo usado para isso. Alguém que está fora daquilo que é adequado. A igreja tem que cuidar desses. E os desanimados? E os desanimados? O que a gente faz com os desanimados? A gente vai deixando de lado, torcendo para ele não voltar mais, não é verdade? Porque um camarada desanimado, ele é chato. Ele só reclama. Ele está sempre com aquela aparência para baixo. Paulo está dizendo que a tarefa da igreja é cuidar dos desanimados. Amparar os fracos. O lugar onde aqueles que espiritualmente estão distantes de Deus precisam estar é na igreja, porque é ali que eles serão curados. Mas se já não fosse suficiente, ele termina esse versículo dizendo assim: e sejam pacientes com todos. Não é para passar pano no pecado de ninguém, mas é para cuidar de todos com paciência, porque Deus cuida da nossa vida com paciência. Então, ao pensarmos em quem precisa de conselho, nós iniciamos aqui olhando que a igreja é um lugar onde Deus usará os próprios relacionamentos, a comunhão e o ensino da palavra para que pessoas possam conhecê-lo. E há razões para nós pensarmos juntos por que nós precisamos buscar conselho bíblico. E a primeira razão pela qual nós precisamos buscar conselho bíblico é que todos são pecadores e não alcançam sozinhos o padrão da glória de Deus. Abre sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3, versículos 20 a 26. Paulo, em Romanos 1, vai abrindo lá no capítulo 3, para você entender o contexto. Lá no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, porque os homens negam e desprezam a glória de Deus, e porque fizeram isso, Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável para praticarem toda sorte de coisas inconvenientes, versículo 28. E aí Paulo descreve o que é a escravidão dos próprios desejos, até o final do capítulo 1. No capítulo 2, o judeu convertido vira para Paulo e diz assim: concordo plenamente com esse negócio, só que eu sou judeu, descendente de Abraão, tenho a lei de Moisés, Deus nos deu a terra prometida. Isso é verdade sobre os gentios, mas sobre nós não. E Paulo, no capítulo 2, vai dizer que eles estavam enganados. E Paulo diz que mesmo aqueles que tinham a lei eram também passíveis da ira de Deus, porque não cumpriam a lei, sendo judeus ou gentios. E aí Paulo culmina toda a sua explicação no capítulo 3, no verso 10 em diante, quando ele cita os Salmos e ele cita Isaías e começa nas suas citações dizendo: todos se extraviaram, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. E ele vai chegar lá no versículo 23, quando ele menciona que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 20, então, para a gente só ler aqui. Capítulo 3 de Romanos 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para
todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. O que nós entendemos que Paulo está dizendo para a gente aqui, que a fonte para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados é a graça de Deus. A base é o sacrifício de Cristo. O meio é a fé. E qual é essa fé? É a fé na justiça de Cristo imputada em nós, diz Paulo aqui em Romanos. Nós fomos libertos do pecado não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos feitos, nem por causa da nossa capacidade de entender a Cristo, mas por causa da obra de Cristo e a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. E qual é a aplicação disso para nós? A justificação é o ato pelo qual Deus declara justo um pecador culpado, mas ele faz isso por meio da obra redentora de Cristo. Ou seja, a base do nosso relacionamento com Deus é o meio em que os nossos pecados podem ser tratados. E o conselho bíblico é a forma como a palavra de Deus chegará, nos orientará e nos apontará a direção necessária para fazermos a vontade do nosso Deus. Essa obra do Senhor é um conselho necessário a todos aqueles que precisam de conselho. Então, se a pergunta é quem precisa de conselho, a primeira razão nos diz que todos precisam de conselho, porque todos são pecadores. Porque ninguém, pela própria obra, pelo próprio mérito, pelo próprio esforço, pode alcançar sozinho o padrão da glória de Deus. Todos precisamos de conselho. É interessante entender que o conselho já era necessário para a humanidade antes do pecado. Deus cria Adão e Eva à sua imagem e se relaciona com eles. E o livro de Gênesis nos diz que Deus vinha na viração do dia ter comunhão com o ser humano. E o que Deus fazia com eles? Conversava. Se relacionava, aconselhava. Antes mesmo do pecado, o homem já precisava do conselho de Deus. Depois do pecado, então, a necessidade se tornou, obviamente, muito necessária. Há uma segunda razão para buscar o conselho de Deus. E a segunda razão nos faz pensar que a prática do pecado impede viver o padrão da glória de Deus. A primeira razão é que todos somos pecadores e precisamos então do conselho de Deus. Mas a segunda razão é que essa prática regular do pecado não nos permite vivermos o padrão da glória de Deus. Abre comigo lá sua Bíblia em 1 de João. Primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículos 4 a 6. 1 de João 3, 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Não adianta dizer que é salvo se a vida não reflete glória ao nome de Cristo. A prática do pecado impede o padrão da glória de Deus.
João vai nos ajudar a pensar aqui sobre o que isso direciona a nossa vida, sobre a necessidade, tô rápido demais aqui, sobre a necessidade de lidarmos com o pecado. Todo que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é essa transgressão da lei. João já havia dito no primeiro capítulo, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No verso 8 do capítulo 1. Por isso, no verso 9, que normalmente, infelizmente, é usado isolado, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O verso 9 só é possível quando nós admitimos que pecamos. Porque quem afirma que não peca, não tem o que confessar. E João está condenando essa mentalidade. Quando ele escreve a primeira carta, ele vai corrigir o início de uma heresia que no segundo século se tornou muito forte, que é a separação entre matéria e espírito. Uma heresia que dizia assim: o que acontece com o seu corpo físico não interfere em nada no que é espiritual. Então, se você mantém suas práticas religiosas de oração, de ir à igreja, não importa o que você faz com o seu corpo. Uma coisa, outra coisa. E essa heresia, ela não vem da teologia. Porque quem primeiro separa o homem em partes para tentar explicar a formação do homem foi Platão. Depois a própria teologia ficou discutindo tricotomia, dicotomia, mas isso não era uma teologia bíblica, era só uma ideia filosófica de debates. Que Platão ele vai levantar e Aristóteles começa a desenvolver a ideia de como explicar a formação e a separação de alma e corpo. Eles discutiam, por exemplo, onde o pensar e a mente estava alojado, e os primeiros conceitos eram o coração e não o cérebro. Esses debates filosóficos, séculos antes de João escrever isso aqui, é que trazem heresias para o final do primeiro século que precisam ser corrigidas. E o que João está dizendo para a gente é: nós pecamos. O salvo não é mais escravo do pecado. Até a salvação, o Senhor da vida de uma pessoa, são os seus próprios desejos e inclinações. É a ira de Deus manifestada, é o resultado da ira de Deus. A pessoa que não tem Jesus como Senhor, ela tem o pecado como Senhor. Romanos 5 e 6 explica isso. Só que Romanos 5 e 6, ele diz: Cristo já nos libertou. Mas o pecado não deixou de existir. Ele deixou de ser Senhor. Por isso João aqui nos diz: se nós entendemos a nossa condição, nós vamos mortificar o eu de uma maneira que a prática do pecado seja apenas um acidente na vida do salvo. A prática do pecado na vida do salvo deveria ser um acidente, porque não somos mais escravos do pecado. Romanos 5,12 diz: não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado. Vocês não são mais escravos do pecado. Todo aquele que permanece no pecado, ou todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Se você vive na prática do pecado, sabe o que isso significa? Que você não está andando em Cristo. Não significa que o mundo é ruim, que a tentação é ruim, que o pecado significa que você não está andando em Cristo. Olha o versículo 6 de 1 de João 3. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Mas todo aquele que permanece nele não vive pecando. Há uma ênfase de João, ele vai falar isso no capítulo 1 da primeira carta, ele vai falar isso agora no capítulo 3, ainda da primeira carta. Mas no verso 4 ele diz que todo aquele que pratica o pecado, e na estrutura de como João escreve isso, ele está dizendo, e poderíamos traduzir assim: todo aquele que agora está praticando, vivendo na prática do pecado. E ele não está falando do pecado aqui como um conceito, mas como uma prática real, naquele momento, numa ação contínua.
todo aquele que agora está vivendo um padrão de vida contrário ao padrão de Cristo, ele está transgredindo a lei. E aquele que vive pecando, final do versículo 6, não o viu, nem o conheceu. Mas o versículo 5, João diz assim: vocês sabem que Jesus se manifestou para quê? Para tirar os pecados. Por que nós precisamos do conselho? Porque nós precisamos vencer a prática do pecado. Então, a nossa segunda razão do porquê precisamos buscar o conselho bíblico, porque a prática do pecado impede viver o padrão da glória de Deus, e quem precisa do conselho bíblico? Todos aqueles que estão perdendo a santidade para o pecado, todos aqueles que não estão sendo transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo, precisam de conselho bíblico. Há uma terceira razão para buscar o conselho bíblico. A terceira razão nos ajuda a entender que a fonte do pecado começa no coração. E por isso ela rouba a glória de Deus. Tiago, capítulo 4. Abre sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo 4. Se você tem o hábito de anotar, anote. Se você não tem o hábito de anotar, ganhe esse hábito, porque ele vai te ajudar quando você vai lendo as Escrituras e estudando ela. Tiago faz uma pergunta: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Deixa eu parafrasear a pergunta do Tiago. Eu pergunto para o marido assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre você e a sua esposa? E qual vai ser a resposta dele? Ela. Aí eu pergunto para ela: minha irmã, de onde procedem as guerras e contendas que há no seu casamento? E qual é a resposta de todas elas? Ele. Aí a gente pergunta para Tiago: Tiago, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? E sabe qual é a resposta de Tiago? Elas procedem dos prazeres que estão em conflito dentro de você, a NA traduz, mas a palavra ele vai dizer assim, a Ara vai traduzir, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ele vai usar um termo lá no texto original que fala de um desejo controlador que te guia dentro de você. Não é externo. É algo que você quer e quando você não obtém, você reage. É isso que ele está dizendo. É a dinâmica de um coração caído, entregue aos próprios desejos. Se você olha comigo da esquerda para a direita, essa dinâmica do coração, os nossos desejos começam como uma exigência. Vai dizer, eu preciso. É uma exigência, não abrir mão de um desejo. Eu preciso disso. Quando questionado essa exigência, ela então vai ser discutida no ambiente de necessidade. Deixa de ser apenas eu preciso, para agora começar a dizer eu quero. É uma exigência que passa a ser uma necessidade. Eu não apenas preciso, mas eu quero isso muito. Essa necessidade, ela avança para a expectativa. Você deveria me dar o que eu quero. A necessidade fatalmente produz uma expectativa. A pessoa passa a viver em torno da expectativa de obter aquilo que ela deseja. Essa expectativa avança para o desapontamento, porque ela vai dizer assim, você não fez o que eu queria. A expectativa muito rápido leva ao desapontamento. Porque eu precisava, eu queria, você deveria me dar, mas você não me deu. E porque eu fiquei desapontado em não receber o que você queria, eu vou para o estágio do castigo. Porque você não fez, eu vou então agir assim ou assado. O desapontamento conduz a uma forma de castigo. E o próximo estágio é um coração conquistado pelos desejos.
Um coração entregue aos desejos. Esses resultados são caos e conflito. São José dos Campos tem acontecido com muita regularidade. Adolescentes tirarem a própria vida. A igreja que eu pastoreio, ela está num bairro nobre da cidade. Chegamos lá antes do bairro ser o que é. Em torno da igreja nós temos faculdades e escolas. E o principal colégio, você pagar a mensalidade daquele colégio, você vai pagar 70% de um curso de medicina, por exemplo. Um rapaz que ficou em segundo no vestibular para medicina, se jogou do segundo andar do prédio da escola. Porque ele ficou em segundo. Ele passou. Mas ele não foi o primeiro. É esse tipo de situação que nós temos acompanhado e visto. Um outro desses rapazes, de 16 anos, chamou a mãe no quarto dele. A hora que a mãe apareceu na porta, ele estava na janela do 10º andar do prédio e se jogou. Para punir a mãe porque não fez o que ele queria. Isso tem sido muito comum. Muito comum. Não só de adultos, mas de jovens cada vez menores. Porque nós vivemos num mundo onde um evangelho terapêutico está dizendo que todo mundo tem que ter o que deseja. E começando pelas crianças. Uma criança não pode ter limites. Ela pode fazer o que ela quer. A dinâmica do coração entregue aos desejos é um conflito interior, um caos. Tiago diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e não têm nada. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E aqui ele não está falando de oração, porque ele está confrontando o desejo errado do coração. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Tiago não está falando que é o jeito certo de pedir. Ele está confrontando os desejos do coração, que leva as pessoas a exigirem coisas que não deveriam ter, mas que acreditam que deveriam ter. O versículo 4, se você pega a sua Bíblia, ele começa chamando a igreja de adúltera. A Ara vai traduzir por infiel. A NAA vai traduzir por gente infiel, e isso foi uma tradução muito infeliz, na minha opinião exegética. Porque a palavra moikeia, a melhor tradução é o adúltero. Mas é o adúltero em relação a quem? A Deus. A idolatria do seu coração está conduzindo e controlando sua vida. Você vive para satisfazer os seus desejos. E a nossa pergunta é: quem precisa de conselho? O que nós temos que ter em mente é que o coração é a fonte do pecado. Em Mateus 15, versículo 19, Jesus diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Que Jesus diz no versículo anterior: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai, porque já está no coração. E uma boa maneira de pensar isso, continuando a usar o exemplo até conjugal, um homem não acorda e diz assim: hoje eu vou acabar com o meu casamento e vou trair a minha esposa. E aí ele vai lá e comete o adultério. Ele começa a adulterar no coração, quando ele vai permitindo olhar para uma mulher que não é a dele, a pensar em outra mulher que não é a dele. E esse adultério já está acontecendo. E no dia que é consumado, que normalmente se trata que ali ocorreu o adultério, a Bíblia diz que não foi ali, porque já estava lá. Você não fica irado porque o motorista está andando a 30 por hora na faixa da esquerda. Deviam tirar a habilitação dessa criatura.
Mas a sua ira é por causa do seu coração que quer que as coisas sejam do seu jeito. E cada vez que eu fico irado no trânsito, da minha casa à igreja são apenas 5 quilômetros. Eu só tenho um semáforo entre a minha casa e a igreja, é muito perto e muito tranquilo, se não fosse 4 escolas e um hospital no meu caminho. Mas a minha ira não é por causa de 4 escolas e um hospital. Eu poderia dizer, a minha ira é por causa dos avós aposentados que vão levar os filhos para a escola a 30 por hora, eles já estão com a vida ganha, não tem mais nada para fazer. E eles andam a 20 por hora e 30 por hora na maior tranquilidade, porque afinal de contas eles estão com o netinho no carro e não tem coisa mais gostosa do que essa. E eu fico assim, essa criatura já está com a vida ganha, não tem mais nada para fazer, eu tenho 10 mil compromissos. E por que esse cidadão que dirige há 80 anos não anda na faixa certa? E você ouve eu falar, você fala, você tem razão, pastor. Não, mas a minha ira é por causa do desejo do meu coração e não por causa daquele mau motorista. Ele é só o gatilho de Deus ou do diabo. O diabo que quer que eu peque. E Deus que quer formar o meu caráter à imagem de Cristo e me dar paciência. E eu não vou aprender paciência sentado. Eu vou aprender paciência experimentando. Ter que tomar decisões diárias e amar pessoas que você não gostaria de amar porque elas estão atrapalhando a sua vida. É isso que Tiago está dizendo. E foi isso que Jesus disse, Tiago aprendeu com Jesus. Os maus desígnios, os maus pensamentos procedem do coração. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não adianta alterar as circunstâncias se nós não lidamos com a fonte do pecado. Tá bom, vou mudar de casa para evitar isso. Sabe o que vai acontecer? Eu me depararei com outros motoristas e outras circunstâncias. Eu vou trocar de marido porque esse daqui só me faz pecar. Sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer. Não vai resolver. Talvez alivia, mas na prática é trocar 6 por meia dúzia. Porque o pecado está aqui. O pecado está aqui. Não adianta alterar as pessoas. Não adianta alterar o comportamento. A fonte da mudança permanente é a transformação do coração que altera a nossa maneira de pensar e agir. Quem precisa do conselho bíblico? Todos aqueles que estão sendo controlados por ídolos no coração. Desejos que passam de um desejo, de uma necessidade, e o controla como uma exigência. Eu quero e eu quero agora. E ai de você se não me der. E queridos, todos nós fazemos isso em alguma medida. Todos nós fazemos isso em alguma medida. Então todos nós precisamos de conselho bíblico. Uma quarta razão porque precisamos de conselho bíblico é que a santificação promove o padrão da glória de Deus. Se você está em Tiago, está facinho. Pedro é a carta seguinte. Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai citar Levíticos. E ele vai dizer assim, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade não tem a ver simplesmente com normas que eu estabeleço à minha vida. A santidade tem a ver com o padrão da glória de Deus para a minha vida. Santidade é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e vivemos em retidão para Cristo. Deus nos manda viver em santificação progressiva, por meio de práticas piedosas, tendo uma motivação, o nosso amor a Ele e aos outros. 1 de Pedro 1,16 diz, sede santos, porque o Senhor, sou Deus santo. João 17,17 vai nos dar direção sobre a verdade, e esqueçam que isso foi usado como frase.
João 17,17 não é uma frase. João 17,17 é parte da oração de Jesus que não foi feita por versículos. Jesus não fez uma oração em versículos. Ele fez uma oração. E quando ele vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele vem orando em favor dos seus discípulos e de todos aqueles que seriam salvos, para que pudessem glorificar a Deus por meio do Filho. A verdade encontrada pela palavra do Senhor a nós é o meio pelo qual Deus vai operar em nós uma transformação. Na teologia joanina, a verdade não é um conceito. Na teologia joanina, a verdade é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é esse Logos de Deus no Evangelho de João? O próprio Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa própria verdade revelada como palavra aqui é o próprio Cristo. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 17, o autor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Portanto, todo cristão deve buscá-la de forma constante, evitando toda a impureza e prática que o afaste de Deus e de uma vida santa. A quarta resposta e quarta razão por que precisamos buscar conselho bíblico, porque a santificação promove o padrão da glória de Deus. Quem precisa de conselho bíblico? Todos aqueles que estão no processo de crescimento espiritual. Quem são estes? Todos os salvos. Se você foi alcançado pela graça de Cristo, você precisa do conselho de Cristo para andar segundo Cristo, para andar em Cristo, para andar por Cristo. Todos precisamos. Agora se lembre, quando eu estou falando do conselho bíblico, eu não estou falando de metodologia. Estou falando da revelação da palavra do Senhor. Há uma quinta razão para buscarmos conselho bíblico. A quinta razão é que o estudo bíblico promove o padrão da glória de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você pode abrir sua Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O verso 17 diz por que é tão importante a utilidade preciosa da inspiração da palavra de Deus para as nossas vidas. Verso 17, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Temos que entender uma coisa, irmãos. Deus não nos chamou somente para acreditar, mas também para trabalhar. Produzirmos frutos dignos do nome de Cristo, e só há uma maneira de fazermos isso, estando em Cristo, crescendo em Cristo, sendo santificados em Cristo e, sobretudo, conhecendo o próprio Deus por meio da sua palavra. Porque nós, como pastores, insistimos semanalmente, somos repetitivos sobre a importância de estudar a Bíblia. Primeiro, porque Deus me manda crescer. Há um mandamento de crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fé estática é pecado. Vida cristã estática é pecado. Nós temos que crescer, desenvolver a nossa vida no caráter de Cristo. Crescer não é fazer muitas coisas. Crescer primeiro é ser como Cristo. Porque quando eu sou como Cristo, aquilo que eu faço é apenas o fruto de quem eu sou. Uma árvore boa vai produzir bons frutos. Jesus disse. O crescimento é um mandamento. É um mandamento. Se no final desse ano você terminar espiritualmente como começou o ano, você está pecando. Porque no final desse ano você tem que ser menos parecido com você e mais parecido com Jesus. Crescimento é um mandamento. Precisamos estudar a Bíblia porque por meio dela nós vamos nos tornar maduros.
Hebreus, já que a gente está aqui olhando esses exemplos todos no Novo Testamento, o autor de Hebreus ele diz a mesma coisa que Paulo e que Pedro sobre isso. Em Hebreus 5, versículos 11 a 14, o autor aos Hebreus vai dizer assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos amadurecer, irmão. Já pensou? E isso é muito comum. A pessoa tem 20 anos de conversão e se orgulha disso. Fui batizado no dia tal, no ano tal, pelo reverendo tal. Tem 20 anos que eu fui salvo e frequento e participo dessa igreja. Aí na segunda-feira, a criatura liga: pastor, estou começando a evangelizar o meu vizinho. Você não tem aí um material para eu poder usar para discipular o meu vizinho que não é salvo? Você, como assim, meu irmão? Você não sabe apresentar o evangelho para ele? Não, pastor, você sabe, né? Não sei. Você está falando o quê? Depois de 20 anos, você não é capaz de falar da sua fé para o seu vizinho? Você precisa de um livrinho para te orientar a isso? 20 anos. Pastor, eu tenho lá no trabalho um camarada que me fez uma pergunta sobre a salvação. Tem uma revistinha aí para eu poder levar para ele? Nós não amadurecemos no conhecimento, porque não estudamos as Escrituras. Um homem me procurou tem 3 semanas. Pastor, estou evangelizando fulano. Primeiro ele começou assim: pastor, eu tive um contato evangelístico com uma pessoa, não tem no grupo os nossos discipulados e aconselhamentos são todos orientados pelo Ministério de Aconselhamento de nossa igreja. Não tem alguém lá para evangelizar essa pessoa? Eu falei, não. Por quê? Não é o seu contato? Não é o seu contato? Que sentido bíblico, deixa eu mudar isso, que sentido lógico tem em você, que é salvo, trazer uma pessoa até aqui para o pastor evangelizar a pessoa? Não tem sentido lógico. Bíblico não tem mesmo. Mas não tem sentido lógico para isso. Você é um salvo. O mesmo Espírito Santo que habita no pastor habita em você, se você é salvo. A mesma palavra, a mesma Bíblia que o pastor lê, você também lê. Se nós deixarmos o catolicismo de lado, que é controlado pelo clero, e entendemos que a igreja é um corpo, que todos os salvos são chamados a servir, nós vamos nos comprometer a estudarmos a Bíblia por uma razão. Estamos buscando a santificação, porque a santificação vai produzir em nós o servir o outro, a evangelizar o outro. Nós temos que crer mais na Bíblia do que o que os outros estão dizendo. A sua fé é muito mais poderosa do que qualquer conceito do ateu, porque o ateu tem fé. E eu concordo, eu não vou lembrar o nome do autor, mas nós temos em português um livro com o título Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e eu concordo com isso. A minha fé é muito fraca para crer no ateísmo. Eu não tenho capacidade cognitiva para crer no ateísmo. Precisa de muita fé e de muita manobra mental para acreditar que não existe um Deus e tudo é obra do acaso. Não tenho capacidade para isso. Mas você foi alcançado pela graça, iluminado pelo Espírito de Deus, e tem a revelação escrita do Senhor diante de você. Precisamos estudar a Bíblia. E o conselho bíblico acontece por essa razão.
Porque temos que aprender a estarmos preparados a cada dia para servirmos. Já ouviu a expressão que igreja não tem cliente? Porque somos um corpo. Se você for visitar um irmão enfermo no hospital, é a igreja que está indo lá. Esse irmão não é visitado só quando o pastor, um presbítero ou um diácono vai lá. Se você é a igreja e cuidou de alguém, é a igreja cuidando de alguém. Mas sabe quando a gente vai aprender isso? Quando a gente tirar os olhos da história de um cristianismo católico, não bíblico, e olharmos para a Bíblia. E para isso a gente tem que estudar a Bíblia. Para sermos uma igreja bíblica. Então, essa quinta razão do porquê precisamos do conselho bíblico, porque nós precisamos desejar ardentemente conhecer mais a Deus. E quando conhecemos mais a Deus, vivemos como igreja muito melhor. Sem dúvida alguma, muito melhor. Há outras razões que poderíamos alistar do porquê buscar conselho bíblico, mas eu acredito que essas 5 abrangem para a gente aquilo que é central aqui. Então, antes de terminar essa aula, eu quero responder uma última pergunta aqui. Onde encontramos, então, o conselho bíblico? Se há razões para buscarmos o conselho bíblico, onde nós encontramos o conselho bíblico? E, biblicamente, o primeiro lugar tem que ser no nosso lar. Eu poderia começar citando Deuteronômio 6, que eu já fiz aqui nesses dias. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E estas coisas que eu te ordeno estarão no teu coração. E você vai inculcar ao seu filho, andando pelo caminho, ao sentar-te, ao levantar-te. E Moisés diz isso para a geração que estava na fronteira com a terra prometida. E que estava sendo treinada para entrar e conquistar a terra. Aquela geração que nasceu e cresceu no deserto. Deus é o único e vocês têm que amá-lo. E Moisés, como a gente vai fazer isso? É em casa que se conhece Deus. O sábio em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, que conhecemos tão bem, vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele. Sabe o que é interessante? A palavra criança é um termo hebraico que não se refere à idade. Porque a criança, o termo usado nesse versículo, ele foi usado para se referir a Moisés com 3 meses colocado lá no cesto, no Nilo. E o mesmo termo usado referente a José do Egito, com cerca de 17, 18 anos, vendido como escravo. Um termo usado pelo mesmo autor para se referir a idades diferentes. Ele não está falando de uma idade, mas ele está falando de um período. O período de vida solteira em que os pais têm que formar o caráter dos filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. O caminho aqui não é o caminho que o pai escolhe para as crianças. Porque em Provérbios, o caminho é o caminho de Deus por meio do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse caminho aqui é o caminho que ensina o temor do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho. A expressão hebraica para velho, tzaken, ela não é um termo cronológico, porque também foi usado em referência a períodos diferentes. Mas sabe o que é interessante? Quando alguém começa a ser considerado assim, quando alguém amadureceu pronto para assumir a responsabilidade principal, que não é ganhar o primeiro 1 milhão, tirar a habilitação, comprar o primeiro carro, mas ser capaz de assumir uma família, porque esse é o padrão bíblico. Não é quando tem 18 anos, não tem isso na Bíblia. Não é quando pode dirigir ou comprar o primeiro carro, ou ganhar o primeiro salário, mas é quando se torna homem. E sabe quando isso aconteceria? Até os 20 anos, se um pai não preparasse um filho homem para ser homem e assumir uma casa, ele era envergonhado publicamente. Nos nossos dias, o rapaz tem 25 anos, nem a cama sabe fazer. Porque ele só vai estudando, 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 e a mãe faz tudo, leva até o todinho dele lá no quarto. 25 anos, barba na cara, não sabe pegar um ônibus. Não é homem preparado.
Isso é contrário às Escrituras. E aí eles vêm assim, uma irmã diz, pastor, meus 3 filhos cresceram na igreja e abandonaram a fé. A igreja precisa mudar. Precisa mesmo, irmã. Ela já devia ter percebido que você e o seu marido têm que ser disciplinados. De quem é a primeira e principal responsabilidade? Dos pais. Em casa. A fé se ensina em casa. Não se terceiriza. A igreja vai fazer por aqueles que não têm um lar cristão. Mas ela não pode substituir nenhum pai, nenhuma mãe. Ela vai dar suporte, vai dar apoio, vai dar orientação. Onde encontramos o conselho bíblico deveria começar em casa. Segundo lugar, na igreja. 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e orientando como pastorear a igreja de Cristo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se é recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que nos últimos tempos vocês vão ter que enfrentar muita apostasia. E por isso precisam de uma igreja saudável que ensina a palavra de Deus, para que sejam guiados pelo conselho bíblico e não o conselho do mundo. Para que as famílias e os pais não sejam enganados pelos conselhos do mundo. Timóteo orienta a igreja sobre os perigos da apostasia, para que as famílias se mantenham firmes. E se existe uma máxima que eu creio verdadeiramente, é que não vai existir uma igreja forte sem famílias fortes. Então nós encontramos conselho na família e na igreja, porque o ensino da igreja vai fortalecer a família. Paulo diz a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Em 2 Timóteo 4, Paulo diz, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas prega a palavra. E aí ele diz assim a Timóteo como pastor, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A igreja precisa de referenciais que se parecem com Cristo para imitar. Você sabe como a igreja começou? Ela começou exatamente no modelo da sinagoga. Agora em janeiro nós estivemos em Israel e rodamos todo o país e nós visitamos várias sinagogas. E sabe como se formava uma sinagoga? Todas as cidades lá são muito pequenas até hoje. Em Israel hoje você tem 3 grandes cidades. Você vai ter Tel Aviv, que tem um aeroporto, e é uma cidade muito metropolitana. Você vai ter Jerusalém, que é a capital, e lá mais ao norte você tem uma cidade um pouco maior. As outras são todas muito pequenas. Você junta 10 famílias. Família do pastor, com a família do irmão, com a família do irmão. 10 famílias. E nós vamos congregar. E dessas 10 famílias, então, nós vamos separar um desses homens, o mais experimentado, o presbítero, que é ancião, para nos liderar. A igreja começou exatamente assim. Novo Testamento sem nenhum prédio. Quando o evangelho vai sendo distribuído, a gente lê em Atos que Paulo foi formando presbíteros para aquelas igrejas, porque ele foi usando o mesmo modelo. Você junta famílias que vão andar juntas e elas vão ser orientadas por um homem mais sábio, como referência. Onde o ensino, ele vai ajudar cada família, cada pai, cada mãe a cumprir a sua tarefa no dia a dia. Há um terceiro lugar que nós encontramos o conselho bíblico. E o terceiro lugar é andando com os sábios. Salmo 1. Bem-aventurado quem? O homem que não anda segundo o conselho. Quem são os ímpios? Quem nega a palavra de Deus, quem nega o conselho de Deus.
Bem-aventurado é quem não vive sentado na roda de escarnecedores. Quem é o escarnecedor? Que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Como eu vou pegar os conceitos humanistas para trazer o conselho bíblico, se ele diz que o conselho bíblico não serve, é a roda dos escarnecedores. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho deste mundo, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Quer encontrar conselho bíblico? Ande com os sábios. Deixa eu dar um conselho para os pais aqui. Seu filho vai crescendo, faça-o andar com os sábios. Discipulado de homens de nossa igreja, nós incentivamos a todos os homens, independente de idade, participar. Porque nós queremos que os mais velhos influenciem os mais novos e nós queremos que os mais novos estejam próximos dos mais velhos. Deixa eu dar um exemplo. Você pega um menino de 10 anos, que só anda com meninos de 10 anos. O que ele vai produzir de sabedoria? Ele só anda com quem pensa igual a ele. Qual é o assunto? Videogame, futebol. Porque eles só ouvem, pensam e falam igual. Põe esse menino para andar com quem é mais velho. Com pessoas sábias. Nós queremos, nossa liderança de jovens em nossa igreja são todos casados. Porque nós queremos que os solteiros sejam influenciados por aqueles que já estão um pouquinho à frente. Que essa vida comunitária saudável. Se eu coloco a viúva só para andar com viúvas, qual é o assunto delas? Remédio. Elas vão ficar trocando remédio. Não vai no médico não, boba. Eu tenho um remedinho aqui para te receitar. Não é assim? Não. Precisamos misturar. Porque a sabedoria está nisso. De alguém que já experimentou, já aprendeu, já errou, já consertou. De quem está vindo pelo caminho. A vida comunitária, para mim, é uma das maiores alegrias. Essa vida comunitária que a gente desenvolve na igreja. Porque tanto influencia a casa, quanto a igreja, quanto surgem os sábios. Provérbios 1-9, você tem um pai ensinando um filho o caminho de sabedoria diretamente. Sequencialmente. Sabe qual é o primeiro assunto que esse pai ensina para o filho no capítulo 1 de Provérbios? Amizades. Cuidado com quem você anda. É o primeiro assunto lá no capítulo 1. Cuidado com quem você anda. As amizades vão te influenciar para o bem ou para o mal. Encontrar conselho, ande com sábios, ouçam os sábios. Quarto lugar para encontrar conselho, aprendendo com as muitas oportunidades da vida. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem não é o que eu quero, mas é o bem de Deus para a minha vida. E qual é o bem de Deus para a minha vida? Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O bem de Deus que ele está usando nas circunstâncias é formar o caráter de Cristo em mim. Há muitas oportunidades da vida. Filipenses 4, no verso 13, Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a falsa teologia da prosperidade vai pegar isso com mais 3 frases de um coach e vai dizer que se você encontrar todo o potencial dentro de você, você alcança qualquer coisa. Isso é o pior tipo de lixo que existe. Se você pegar o seu melhor potencial, sabe onde vai dar? Num endereço chamado inferno. Sem a graça de Cristo, nenhum potencial do homem vai dar para ele o que Deus tem para oferecer. Porque, de novo, não precisa ser espiritual, só precisa usar o cérebro. Porque no verso 10, Paulo vai dizer assim: eu aprendi tanto a passar necessidade como ter em abundância. Eu aprendi o segredo do contentamento. Sabe qual é o segredo do contentamento? Deus me fortalece.
Sabe por que eu posso todas as coisas e todas as coisas é ter muito a ter pouco? Porque é Deus que me fortalece. O meu contentamento não está na abundância do que eu conquisto, mas está no Deus que eu tenho. Oportunidade de vida. Paulo diz, eu aprendi com Deus quando tinha muito, eu aprendi com Deus quando tinha pouco. Porque é Deus quem me fortalece. Sabe qual é para a gente? E eu entendo que a definição de maturidade espiritual é contentamento em Deus. Adão e Eva, antes do pecado, estavam plenamente satisfeitos em Deus. Eles tinham tudo o que precisavam. E o que eles tinham? Deus. Satanás veio e disse assim, tem uma coisa que vocês ainda não têm. Brotou no coração deles uma idolatria. Eles não precisavam. Porque estavam satisfeitos em Deus. Como você sabe que está amadurecendo espiritualmente? Quando as coisas do mundo te controlam menos e o seu prazer em Deus é maior. Não é medido pelo que você tem. Marca de roupa, marca de celular, endereço de casa, títulos e letras antes do nome. Mas a sua satisfação está no relacionamento com Deus. Isso vai determinando a nossa maturidade para a vida. Encontramos conselho entre os sábios e nas oportunidades. Quero concluir, então, afirmando que todos os salvos precisam diariamente dos conselhos de Deus revelados em sua palavra. Todos precisamos diariamente do conselho de Deus. Você e eu. Nós não precisamos estar vivendo na pior prática do pecado. Nós ainda precisamos amadurecer, conhecer mais a Deus. Mas, claro, que se alguém está vivendo numa prática de pecado, precisa procurar ajuda, se arrepender. E se não consegue lidar com aquilo sozinho, tem que procurar ajuda. E qual é o lugar para isso? É a igreja. É a igreja. Alguns anos atrás, num único ano, nossa igreja, nós lidamos com 4 casos de adultério. Só um deles chegou à disciplina final de exclusão. Todos os outros foram restaurados. E aí, no meio do caminho, me perguntaram, como está a igreja? A igreja está bem. Por que está bem? Porque as pessoas não pecam? Não. Mas porque nós estamos tratando o pecador. Tanto no ensino público, quanto no ensino particular por meio do aconselhamento. Pecado é um problema muito sério, mas é um problema muito mais grave não tratá-lo. Esconder, fugir. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas quem os abandona e deixa alcançará misericórdia. Pecar é muito sério. Mas não tratar é pior ainda. E Deus nos dá meios como igreja de ajudarmos pessoas a lidar com os seus conflitos interiores, a lidar com os seus pecados, para serem restauradas à imagem de Cristo. E não importa o tipo de pecado. Cristo morreu na cruz e o poder da cruz é maior do que qualquer prática de pecado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, bendizemos o seu nome porque o Senhor é bom e nos deu o seu Filho para que através do seu sacrifício nós tivéssemos os nossos pecados redimidos. Obrigado porque nós nunca seríamos capazes de pagar pela nossa dívida do pecado, mas Cristo o fez. Obrigado porque nenhum pecado é maior do que o poder da cruz de Cristo e a sua ressurreição. E porque nessa manhã a gente pode ser lembrado mais uma vez que através da sua palavra conhecemos o Senhor, o seu caminho e podemos viver em santidade que glorifica o teu nome. Que essa igreja continue crescendo na graça e conhecimento do Senhor. Firme na sua palavra, produzindo frutos dignos do seu nome, perseverando até o dia que Cristo vier buscá-la. Que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos. E eu quero orar também por nós pais.
Deus olha por estes homens como líderes espirituais em suas casas. Repreende aqueles que por preguiça, que por pecado ou que por qualquer outra razão têm negligenciado o seu papel de instrução bíblica. Nos ensina como pais a orientarmos e influenciarmos espiritualmente a nossa casa, nossos filhos, esposas. O Senhor sabe das nossas limitações, mas o Senhor já nos deu teu Filho, teu Espírito, tua palavra. Os recursos que precisamos já temos. Quero orar por estas mães, esposas, que sejam sábias, entendendo o seu papel e cumprindo segundo a sua palavra, para que em parceria conjugal possam ajudar essa geração que está vindo a conhecer o Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Deus, nós precisamos do Senhor, mas a nossa alegria nessa manhã é que sabemos que já temos o Senhor. Não temos que fazer nada para conquistarmos o Senhor, porque o Senhor já derramou o seu amor por nós, a sua presença. Que nós possamos apenas sermos submissos ao Senhor e à sua palavra e andarmos segundo o seu querer. Muito obrigado por esse tempo que temos tido. Que a palavra do Senhor possa frutificar para essa igreja, a cada dia, um amadurecimento espiritual e ministerial que torne o nome de Jesus mais conhecido. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Deus abençoe, queridos. Meus irmãos, nós vamos fazer algo um pouco diferente agora de manhã. A gente já tem o nosso encerramento padrão, mas isso a gente tem todo domingo, tranquilo. Eu queria abrir para o momento de perguntas e respostas. Eu, particularmente, fico muito feliz quando a gente traz... A gente não combina a mensagem, a gente fala de um tema, ele vem e prega, né? Fala, como é bom, vem alguém que pode falar aquilo que eu não posso falar aqui, às vezes assim é mais fácil, né? Não é nem necessariamente que eu não posso falar. Olha que interessante, às vezes você... Conhecendo as circunstâncias, você acaba melindrando. Não fala isso aqui com isso aqui, não. Esse não está bem, aquele não está... Ele vem de fora, ele não conhece quem está bem, quem está mal. Passa o carro, né? E vou embora amanhã, então. Mas é bênção, é bênção. Porque isso vai mexendo com a gente também. Eu queria abrir para perguntas e respostas esse tempo, e a gente vai esticar um pouquinho, não vamos ter aquele encerramento de leitura de versículos, mas eu queria franquear aos irmãos a possibilidade de perguntas, aproveitar que o pastor Wallace está aqui, né? Não, pode deixar rolando aí, né? Depois nós vamos usar esse material. Eu só vou depois pegar a lista dos aniversariantes e dos visitantes, que no final nós vamos aí falar dos aniversariantes e visitantes. Mas alguém tem alguma pergunta a fazer para o pastor Wallace? Levanta a mão, o Miguel leva aí o mic. Muito bem, muito obrigado. Então estamos dispensados, né? Se você não quer ser o primeiro, você pode ser o segundo. Vamos começar pelo segundo, então. Ninguém? Olha lá o Leno. O almoço ainda não está servido, Leno. Hoje, quando a gente fala de aconselhamento bíblico, a gente procura tratar os problemas do ser humano de acordo com a Escritura. E o mundo se propõe a tratar os problemas do ser humano de acordo com estudiosos aí, a gente tem a psicologia, né? Uma vez que eu sou cristão e eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática e como fonte de todas as respostas para o meu coração e para a minha vida, qual é a utilidade da psicologia? Eu pergunto isso porque se a gente não ponderar muito bem, às vezes dá a impressão, e é que pode ser algo meio ofensivo, de dizer que talvez a psicologia seja inútil, sabe? Eu não sei. Como que eu pondero isso? Qual é o papel de cada um dentro da... A gente começa ponderando na definição. Quando você fala de psicologia, você está querendo dizer o que sobre psicologia? Porque é um termo muito aberto. Então, quando você se refere à psicologia, qual psicologia? Que tipo? Você está falando de tratamento? Você está falando de conceito?
Então, para responder essa pergunta, se a psicologia é útil, a gente precisa responder que tipo de psicologia nós estamos conversando. Por isso que a minha resposta a isso é, se a gente não define qual é o tipo de psicologia, então não tem uma resposta para todas, porque você tem vários tipos de psicologia e várias propostas de psicologia. Mas para não deixar a sua pergunta sem resposta, o que nós temos que considerar é: se Deus fez o ser humano, Ele fez tanto física quanto tanto a parte material quanto imaterial, um ser humano. Ele teceu cada detalhe. Ele tem o próprio controle de todos os seus dias. É só ler o Salmo 139. Uma pergunta que nós faríamos hoje é: Deus não é capaz de tratar o ser humano nos seus conflitos? Deus não tem respostas para os conflitos do ser humano? As pessoas vão dizer às vezes assim: mas você não vai encontrar na Bíblia a palavra síndrome do pânico. É verdade. Mas eu também não encontro na Bíblia a palavra trindade. E Deus não é trino porque a palavra não aparece? Então tem muita falácia no debate. Mas hoje as crises são muito modernas. Isso é falácia. As crises do homem, do ser humano, em 2023, não é uma crise moderna. Quando você vai analisar o que está acontecendo, antes de analisar, quando você só vai investigar os fatos, você descobre que isso sempre aconteceu na sociedade, mesmo em culturas diferentes e antigas. As lutas são as mesmas. Você pode mudar termos, mas as lutas são as mesmas. Então, parte do debate é uma falácia, porque as afirmações nem podem ser sustentadas. Uma pergunta que teríamos que fazer para responder se psicologia é útil é: o que é a psicologia? Se você pegar a definição de psicologia da APA, Associação de Psicólogos Americanos, que define isso, em praticamente todos os congressos, eles vão ainda dizer: não podemos afirmar que psicologia é ciência. Eles próprios não sabem. Então, a própria utilidade vai depender disso, que eles próprios têm crise. Se a psicologia é ciência. O que é a própria psicologia? Tem uma outra questão para responder isso. O que é a alma humana? As teorias todas humanistas, de onde a psicologia vem, elas têm respostas diferentes e os teóricos brigam sobre essas respostas. Então, eles próprios não têm definição clara sobre o que é a alma humana e o que é o ser humano. Então, para eu responder sobre utilidade, eu preciso que eles me definam o que é a alma humana para eu poder orientar isso. E eu poderia dar vários outros exemplos nesse sentido, que é tudo muito nebuloso lá ainda. Mas o que aconteceu, sobretudo nos últimos 5 anos? Como eles não conseguiram essas respostas, que são muito importantes, eles mudaram a regra no meio do jogo. Assim, já tem 35 do segundo tempo. O time não consegue ganhar, vamos mudar a regra para ver se a gente dá um jeito. E aí sabe o que fizeram agora? Todo o estudo comportamental é chamado de ciência. Como o estudo de uma célula, de um DNA. Então, hoje, é chamado de ciência o estudo do comportamento. Só que, se é de fato ciência igual o estudo de um DNA, por exemplo, qualquer um de nós podemos escrever ciência como uma verdade, porque quem define o comportamento? Como se define o comportamento? Se mudou a regra.
Mas na prática, e aquilo que eu estou dizendo aqui, se eu já só sobrevoei na sexta e ontem e hoje cedo, só com um assunto mais objetivo, sem aprofundar, a resposta aqui é nisso. Mas sabe qual é a grande dificuldade? A igreja não entende, igreja que eu falo salvos, não entendem que é uma questão de crença. Todas as teorias do humanismo vão definir o homem por uma perspectiva evolucionista. Se o homem é obra do acaso e fruto de uma evolução, esse não é o ser humano que a Bíblia revela que Deus criou. É outro tipo de ser humano. Então, toda a utilidade da psicologia vai seguir o seu pressuposto, de que o ser humano é fruto da evolução e não existe um Deus, logo não há referencial. Se o ser humano se parece com um anjo ou com um macaco, não faz diferença. Porque qual é o referencial? Só que o ser humano apresentado na Bíblia se parece com um Criador. Eu tenho uma referência. Então, quando eu falo da utilidade do ser humano por essa cosmovisão bíblica, eu tenho uma referência para conhecer e entender o ser humano, que é o próprio Criador. Mas nas teorias humanistas não há uma referência. Então, o ser humano pode ser absolutamente qualquer coisa. Por isso que hoje, não me estranhe, os seres humanos se casando com gato, com cachorro. Já acontece isso. E assumindo todas essas formas esdrúxulas que nós temos visto. Porque esta é a utilidade do tratamento do ser humano que foi criado sem referência pela evolução. Ele pode ser qualquer coisa. E isso é coerente. Só que é coerente dentro do erro. O ser humano não pode ser qualquer coisa, porque ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, o que ele tem que ser? Ele tem que refletir essa imagem. Então, é um assunto mais complexo, mas é uma pergunta excelente. Mas, para respondê-la, nós temos que analisar todas essas questões. E aí, as implicações vão ficando meio óbvias nesse sentido. Boa questão, boa questão. Tem uma que veio de casa aqui, né? Eu vou ler aqui. Mas só para dar um pitaco, aí, coçando aqui para falar, né? Pela ótica da psicologia, o ser humano, a psicologia é o homem natural observando o homem natural pelos olhos do homem natural. Então, é um homem caído olhando os efeitos da queda na vida de um outro homem caído. Sem uma perspectiva bíblica, sem uma perspectiva referencial daquele que o fez, de onde ele veio, de qual o seu padrão de vida aqui e de qual o objetivo que ele tem que alcançar dentro daquilo que ele criou, que Deus criou, você tem a sua definição. Chesterton diz que, infelizmente, nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser. É um menino de 10 anos, só olhando para o menino de 10 anos e querendo entender a vida madura. Não funciona. Deixa eu perguntar aqui, né? Vontade de responder. Vamos lá. É ele que vai responder. Não, fica à vontade. Pergunta que veio de casa, do Dani. Cristo é o centro. A palavra é o centro. O discipulado é a necessidade primária. Porém, quando uma pessoa possui uma enfermidade na alma ou um problema com necessidade de conselhos ou cura, como fazer a abordagem inicial? Essa é a pergunta 1. Responder sua necessidade direta do seu problema ou lançar o alicerce da necessidade do novo nascimento diante da enfermidade? Como iniciar esse aconselhamento? Ok, quando você está com uma dor e você chega no médico, você não sabe o que está acontecendo. Você só tem uma dor. E o que você conta para o médico? O que você está sentindo. A dor. Então, como você começa? Você precisa investigar o que é aparente. Só que a investigação do que é aparente não é a raiz do problema. É só um indicativo. Então, num processo de aconselhamento, a gente diz que no processo, a gente divide ele em 3 partes, que são muito simples. Eu começo investigando que eu preciso entender o que está acontecendo.
Eu faço perguntas, eu entendo onde a coisa chegou, por que chegou até aqui. Essa é a parte da investigação. Estou observando. A segunda parte é de análise. Tendo observado, agora eu quero descobrir a raiz do problema. Agora eu tenho que analisar. Essa análise me dá o diagnóstico. O problema não é a dor. A dor é o reflexo, de fato, da raiz do problema. Aí eu tenho o diagnóstico. O que eu vou tratar? Simplesmente a dor? Não. A dor eu começo desde o primeiro dia. Mas eu vou tratar a raiz do problema. Porque se eu aliviar a dor, mas não tratar da raiz do problema, o problema não é resolvido. Então, nesse sentido, no processo do aconselhamento, se a pergunta está mais concentrada no processo, por onde a gente começa? A gente vai olhar para as duas coisas, mas você não consegue fazer tudo de uma vez. Então, eu preciso ouvir o que está acontecendo. O que aconteceu? Desde quando está acontecendo? Quer ver uma diferença de entender o que aconteceu e procurar a raiz do problema? A esposa diz: pastor, meu marido grita comigo o tempo inteiro. Esse é um fato. Aí eu pergunto assim: fulano, quando você grita com a sua esposa, o que você quer alcançar com isso? Eu não estou perguntando se ele grita com ela. Eu já tenho a informação. Agora eu quero investigar a raiz do problema. Quando você grita, o que você quer alcançar com isso? Eu estou investigando o desejo do coração. Por que você grita? Onde você quer chegar quando você faz isso? E a partir de uma pergunta como essa, você vai cavucando até chegar na raiz do problema. Então, no processo, eu não posso... Assim, fulano é mentiroso. Tá bem, a mentira é a raiz do problema? Ou é o comportamento pecaminoso? É o comportamento pecaminoso. Mas Jesus diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Esse comportamento pecaminoso está revelando que há alguma coisa errada. Provérbios vai dizer que a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, quando você começa... Tá bom, você mente. Quando você mente, como você mente, com qual frequência você mente, isso é investigação, fatos, observação. Aí quando eu começo a perguntar por que você mente, o que você quer alcançar quando mente, o que está escondendo quando mente, eu estou aprofundando, porque eu vou chegar na raiz do problema. No diagnóstico, eu não quero simplesmente que ele pare de mentir, mas que ele pare de desejar o que o leva a mentir. É mais profundo. E só a palavra de Deus tem interesse nisso. Porque o alvo da palavra de Deus não é simplesmente consertar uma coisa na sua vida, mas transformar a sua vida como um todo. Então chega lá aquele fulano que está mentindo, Deus não quer corrigi-lo só sobre a mentira. Porque quando Deus começa a tratar dele naquela área, Deus vai tratá-lo como um todo. Não é só aquela área. É importante a gente lembrar que a gente não tem um problema só, né? Nós somos um Fusca velho que bateu de frente com a carreta, que é o pecado. Tem que fazer tudo de novo. Não deu um arranhão na lataria. A gente está destruído pelo pecado. Se a gente lembra de Romanos 1, nós temos um coração enganoso. Sim. E todos os nossos pecados são reflexo dele. Madeu? Eu gostaria que você expusesse, na verdade, nem vai ser uma pergunta diretamente, né? Isso é uma colocação, uma percepção, com base no que você comentou sobre essa questão toda humanista. Até que ponto hoje as mensagens não estão sendo transmitidas de uma maneira humanista, usando técnicas psicológicas, técnicas de coaching, técnicas de preparação, de toda uma indução do emotivo, né? Em prol de transmitir a mensagem de Deus de uma maneira... Vou usar o termo polido aqui. Quando a gente pega uma situação de Pedro chegando para Jesus, falou: Jesus, mensagem dura é essa? Pelo amor de Deus, né? E aí Jesus fala: meu amigo, o caminho está aberto, pode ir, tchau. Tem muitas coisas em torno dessa colocação, mas o que a gente tem que entender que é o mais grave nisso
é a tentativa de eliminar qualquer ideia sobre pecado, que não é de hoje. Quando eu digo assim, a causa da ansiedade pode ser o pecado, e eu consigo mostrar biblicamente que a causa daquela ansiedade é um pecado, isso eu tenho como biblicamente orientar. Mas quando alguém chama de síndrome, e aí nós teremos que até definir o que é síndrome, transtorno, isso muda a figura. Então, as teorias humanistas, desde sempre, nós temos o mais famoso, que foi o Freud, mas os caras que influenciaram o pensamento de Freud já tinham a intenção de eliminar o conceito de pecado. Então, hoje, as teorias humanistas, na maior parte do tempo, o resultado desses anos todos de teorias é que não há pecado. Você já deve ter ouvido alguém afirmar assim: pecado é uma coisa que a religião criou para controlar as massas. E o efeito prático e totalmente nocivo é em relação a isso. Porque se nada mais é pecado, o meu relacionamento com Deus é firmado a partir do quê? E qual é o efeito disso para a pregação? A pregação do arrependei-vos, do mortificar o eu, do negar a si mesmo. Mas sabe uma notícia triste? Para cada 10 pessoas sendo formadas para o ministério pastoral hoje, entre 7 e 8 estão sendo formadas por coaches. E não por pastores ou teólogos firmes na palavra, mas por coaches. E sabe o que é triste? A igreja, atrás de crescimento por décadas e décadas e décadas, sempre foi controlada pelo pragmatismo. Se funciona, vamos fazer. E funciona. Você pega uns caras hoje no YouTube, pastores jovens, que montaram um circo para atrair pessoas, eles atraem milhares. Porque quem não quer vir para se aproximar de Deus sem precisar falar de pecado? Isso acalenta. Não, agora eu tenho Deus, eu tenho uma fé, e eu nem preciso lidar com pecado. Ótimo. Isso vai aumentar. Mas na profecia bíblica, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E a igreja e a apostasia tomaria conta da igreja. Então, esse é sinal dos tempos. Eu citei aqui, 2 Timóteo 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, porque chegará dias em que não suportarão a sã doutrina. Então, são efeitos de uma pregação. E aí, quando nós ensinamos a palavra, coisas que temos dito, que os irmãos ouvem aqui, isso não vai atrair todo mundo, porque não é para atrair. O incrédulo não vai suportar. A minha crise como pastor não é o incrédulo negar o evangelho, porque eu não espero nada mais dele. Mas como pastor, a minha crise é aquele que afirma ser salvo, hoje negar o evangelho. E sem exagero, eu tenho hoje mais trabalho de apresentar o evangelho para os salvos do que para os incrédulos. Cada vez que eu tenho apresentado o evangelho para um incrédulo, é muito mais fácil a conversa. E eu sou muito menos questionado do que a hora que eu sento com um crente para conversar sobre a fé. Por causa de todas essas influências. Então, um efeito prático disso para a igreja é que é uma igreja que prega a palavra de Deus, ela não vai ser atraente para o mundo. Mas sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É a nossa preocupação. A gente não trabalha por resultado. A gente vai ensinar a palavra e as ovelhas de Cristo irão ouvir a voz dele e vão aparecer. Mas é um desafio. Sem dúvida alguma é um desafio. Benção. Isa. Estou ficando assustado aqui. Mas assim, o que a gente vê nos dias de hoje é que os pastores também têm buscado se aperfeiçoar e também corrido um pouco atrás de títulos, né? Como associando o ministério pastoral a essa linha coach e também a psicologia.
Então, pelo que a gente pode entender aqui, podemos dizer então que seria incoerente ou incompatível um aconselhamento bíblico caminhar com a linha de psicologia, por exemplo? Sim, sim. 100%. E nesse caso a resposta é bem fácil, é 100% incompatível. Eu tenho muitos amigos que estão fazendo curso de psicanálise agora, né? É um curso mais rápido na psicologia, e o cara tem agora 5 anos de faculdade de psicanálise, 1 ano e meio. E junto com isso, assim, toda vez que eu aconselho 10 pessoas num dia lá, isso não muda o meu salário. Mas o camarada pastoreia e tem um título desse, tem uma clínica, e todo mundo da igreja que ele manda lá para a clínica, quando chega lá, paga a hora dele de atendimento. Então, isso também é um fator hoje para esse tipo de questão e experiência. Também é. Mas o que nós cremos, que o aconselhamento não é uma metodologia. É parte de como a missão cumpre o papel de fazer discípulos. Então não é uma coisa, você tem metodologia nele, você tem estratégia, você tem forma, mas não é isso que define o aconselhamento. Porque a igreja é chamada para fazer discípulos. E o aconselhamento é uma maneira pela qual nós fazemos discípulos. Isso é bíblico, é orgânico na vida da igreja, não é profissional. Então nesse sentido também tem que corrigir a própria ideia do aconselhamento. Para ele não ser só um concorrente. Não, nós não estamos concorrendo com eles. Nós só estamos sendo igreja. E isso muda a perspectiva também. Mais alguém? Vinícius? Essa questão é tão interessante. Ainda ontem ou anteontem nós estávamos em casa. Me ligou uma pessoa. Você é do aconselhamento, né? Eu falei, sou do aconselhamento. Tá? A pessoa estudou comigo, tá? Né? Rapaz, eu abri uma empresa aqui, o negócio está top, está bombando. Né? E a gente está precisando de um aconselhamento online. Você não topa pegar aí, não? E passou o valor da sessão para fazer aconselhamento online. Eu estava pensando, é comigo mesmo? Você tem certeza que isso está acontecendo comigo? Mas eu me entristeci porque, de fato, a pessoa olhou para esse que é o ministério da igreja. Então, assim, poxa, que bênção que você teve a oportunidade de se aperfeiçoar para servir melhor a igreja, mas viu isso como uma fonte de lucro e montou uma empresa e está arrebanhando gente desse daí, e o dinheiro é alto. Para ganhar dinheiro nisso daí, é mais ou menos grande. Você nem precisa sair de casa. Você atende aí do seu escritório, põe uma câmerazinha. Só uma questão a mais na resposta do irmão. Meu tio-avô foi pastor. Meu nono chegou no Brasil da Itália, foi evangelizado por um missionário americano, foi salvo e começou uma igreja ali. O meu tio-avô foi o primeiro pastor. Um homem que não precisou de muito estudo. Foi treinado por esse missionário, começou a pastorear uma igreja que foi implantada por ele, junto com o missionário, e pastoreou muitos anos essa igreja. Meu pai foi pastor, meu pai é falecido, meu pai foi pastor. Já estudou mais do que esse meu tio. O Senhor me chamou para o ministério quando eu tinha 13 anos. Com 18 para 19 eu comecei minhas formações e hoje eu tenho 27 anos de pastorado. A exigência para a nossa geração de pastor é diferente lá do meu tio. Começou a pastorear lá em 63. Diferente. Por tudo isso. Meu tio nunca precisou responder perguntas como essa aqui. Discutia esse tipo de coisa porque não era, naquele momento, na sociedade, uma questão que se estava percebendo, mas já existia. Isso foi um problema para nós. Porque quando a coisa chegou aqui, o copo já estava cheio, transbordando. E não deram atenção quando precisava. Mas não teve aquelas exigências. Então, na questão da formação, nossa geração tem que estudar muito mais. Tem que correr atrás de formar muito mais, investir muito mais tempo. Acabei de completar 50 anos, estou entregando a dissertação do meu segundo mestrado. Porque a gente entende que não precisa aprender, precisa estudar, porque é uma exigência muito grande. Mas a gente não está fazendo isso por causa do título
Não, a gente está fazendo porque, como pastores, a gente tem que servir melhor e eu estou servindo essa geração. E a exigência dessa geração é diferente do que quando eu comecei a pastorear. Já há mais de 25 anos, tinha diferença lá. Comecei muito cedo no ministério e foi mais simples naquele momento. As exigências hoje são bem maiores nesse sentido. E a gente não pode se acomodar porque é uma necessidade. Eu estou ensinando a palavra de Deus, eu não posso me acomodar. Então tem esse aspecto, que é necessário a atenção, mas não se pode usá-la da forma errada. A gente não tem nenhum professor coach ainda, né? Vinícius. Então vai ser o primeiro, é isso que você está falando? É só pedir para o pastor comentar um pouco sobre... Porque, assim, fazendo uma análise sobre aquilo que a gente ouviu nesses últimos dias e uma análise sobre os ministérios pastorais de hoje, aquilo que nós temos visto na mídia, para mim que o que se foi perdendo foi a questão da suficiência das Escrituras, de que a gente, com o tempo, foi abandonando essa ideia de que Cristo era capaz de responder todos os nossos problemas, e foi se criando a ideia de que as Escrituras respondem assuntos a respeito da religião. E a respeito do mundo, nós temos outras ciências que estudam e que comprovam essas coisas. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o que seria a suficiência das Escrituras e o porquê que crer na suficiência das Escrituras faz com que a gente viva de fato o que Deus quer de nós. Porque, assim, por exemplo, nós temos 2 filhos hoje, eu e a Késia, e sempre quando eu olho para os padrões do mundo, de criação, para os padrões mundanos do que é um homem, do que é uma mulher, de como criar um filho, de como criar uma filha. Eu sempre percebo que ao longo da história essas coisas foram mudando. Por exemplo, na geração do meu pai, você criar um homem era você ensinar ele a usar badoque, a matar passarinho. Isso era ser homem. Hoje já está um pouco mais diferente. Hoje você precisa ensinar o seu filho a ser um doutor e não sei o quê. Então, assim, eu percebo que essas coisas foram mudando. E, para mim, eu acho que quando eu olho para as Escrituras, você encontra sempre um padrão, né? O que é ser homem. Eu acho que tudo isso está muito ligado com a suficiência das Escrituras. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é e a importância da suficiência das Escrituras, tanto no aconselhamento quanto na questão do ministério pastoral, das pregações, do púlpito. A suficiência das Escrituras diz respeito à palavra revelada de Deus, que é eficaz para revelar quem Deus é e ajudar o homem a viver diante dele. E eficaz, sobretudo, ela é suficiente naquilo que se propõe. Por exemplo, se você quiser saber como montar e desmontar um motor de carro, a Escritura não é suficiente. Se você quiser aprender a andar de bicicleta, a Escritura não é suficiente. Porque ela não se propõe a te ensinar a andar de bicicleta. Ela não te propõe a ensinar a trocar um motor de carro. Então, ela é suficiente naquilo que ela se propõe. E ela se propõe a quê? A revelar a Deus para que o homem o conheça e o glorifique. E para isso ela é 100% infalível. Aquilo que ela se propõe, ela cumpre. A falácia no debate da suficiência das Escrituras é que vão pegar literalmente. Eu poderia agora te indicar algumas literaturas que o cara vai dizer: você está falando que a Bíblia é suficiente, mas diz isso lá para o mecânico de carro. Eu falei: não, meu filho, isso é conversa de jardim de infância. Se vocês me permitem o termo, isso é imbecilidade. Você usar esse argumento para dizer que a Bíblia não é suficiente. Se você quiser discutir, não, mas vamos discutir sobre evolução e criação. A Bíblia, ela não foi escrita para propor uma explicação de termos científicos sobre a criação. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia, e o Adalto Lourenço que fala muito isso, doutor Adalto Lourenço, a Bíblia devidamente interpretada e a ciência corretamente analisada não se contradiz. Dá um único exemplo. E aí chega nessa questão daquilo que ela se propõe. Há 3 elementos indivisíveis na ciência: o tempo, o espaço e a massa e a energia. Versículo 1 de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit barach Elohim v'hashamayim v'ha'eretz.
Princípio, tempo. Criou Deus os céus e espaço e a terra, a matéria. Os 3 elementos indivisíveis de que tudo depende a ciência é revelado no primeiro versículo, não para ser ciência, mas para mostrar que o Criador, Ele é o Deus da ciência. A ciência não é um Deus. E essa é a questão. Eu não preciso da ciência para comprovar a Bíblia. Mas eu preciso de Deus para entender a ciência. E quando eu nego Deus, eu não consigo fazer uma ciência correta. Estou dando isso como exemplo para dizer o quê? Se você quiser usar a Bíblia para entender toda a ciência, a Bíblia não se propõe a isso. No entanto, a Bíblia se propõe a descrever quem é o ser humano e como ele tem que viver. Para isso ela é suficiente. Então eu posso discutir com as teorias que querem concorrer com a Bíblia sobre o ser humano, porque para isso ela é suficiente. Quem é o ser humano? Como ele foi feito? Como ele tem que viver? Para o que ele tem que viver? Isso eu posso discutir. Então, quando afirmamos que ela é suficiente, é nesse sentido que nós estamos afirmando. Aquilo que o homem precisa saber de si mesmo e tratar dos seus conflitos, a Bíblia é suficiente para fazer. E há muita falácia, então, contra isso. Qual é a nossa garantia e certeza? Se a Bíblia ela é suficiente para apontar o caminho da redenção eterna, aquilo que ela diz sobre o ser humano também é verdade. Se eu nego o que a Bíblia está dizendo sobre o ser humano, eu tenho que negar o resto. Então ela é confiável. Completo. Ela é confiável. O que eu preciso entender é que no debate que a igreja é pressionada hoje, a ciência é um Deus a ser acreditado. Se você lê as publicações científicas sobre o assunto evolução, todas elas começam com o termo, essa é uma teoria ainda não comprovada. Mas todo o restante dos textos vem como se já tivesse sido comprovado. É falácia. Não é verdade. Eu não posso comprovar, mas a hora que eu discuto como se fosse verdade. No final, é crença. E nesse sentido nós não podemos negar. Mas quando falamos do ser humano, o ser humano foi criado por Deus. Ou é obra do acaso evolutivo. Não tem terceira alternativa. Então é crença. Se eu vou rejeitar a suficiência das Escrituras, só me resta acreditar na evolução. Então o homem não tem respostas para ele. Por quê? Ele ainda está evoluindo. Mas quando eu creio na revelação bíblica, eu posso compreender o homem. Porque ele não foi feito ao acaso. Tinha uma referência. E a referência é Deus, o Criador. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, sendo objetivo, a suficiência das Escrituras diz assim: o que a Bíblia hoje diz sobre a educação de filhos continua sendo verdade. O mundo não quer, mas é o que Deus quer. Continua sendo verdade. E quando eu faço isso, eu posso até ter dificuldades com o mundo, mas eu tenho que decidir quem eu vou agradar, quem eu vou servir. E tem um elemento de implicação nisso. A igreja hoje está evitando o sofrimento. Um pai que vai fazer o que é certo na educação do filho, ele pode ser perseguido, sofrer problemas. E aí eu vou deixar de fazer o que é certo para evitar sofrimento, se o Senhor Jesus Cristo me chama para segui-lo até a cruz e sofrer por causa do que é certo. Então a igreja está tentando viver no mundo sem sofrer. E só tem um jeito da igreja viver no mundo sem sofrer: se tornar como o mundo. E aí ela nega a suficiência. Boa questão. Mais uma, Cris e depois o Will. Você já perguntou, já deu tempo aqui. Então o Will e a Cris. O Will e a Cris, daí. A gente não vai ter tempo de repetir perguntas, tá, pessoal? Então, o Will e a Cris aí. E aí a gente vai ter que terminar também, já 10 para meio-dia, né? Depois ninguém vem reclamar que o culto vai acabar meio-dia e 15 depois. Bora lá, vai, Will. Pastor, eu ouvi você falando e eu estava pensando muito nisso, que hoje é muito difícil, muito mais difícil ser pastor, porque o acesso à informação é diferente, existem muitas
teorias, muitas formas de pensar a vida, e aí cada um tem uma resposta. E assim, eu fiquei pensando, qual conselho o senhor daria, por exemplo, para a gente trabalhar com jovens? Você tem jovens, por exemplo, que está na célula e você e tem problemas de ansiedade, carência, pornografia, vários tipos de problemas, e que por hora eles vão numa consulta psicológica e tem um resultado momentâneo, que você talvez enxergue que no futuro não é aquilo que vai curar, mas está tendo aquele resultado momentâneo. Como abordar esse jovem e falar, olha, o caminho talvez está parecendo certo agora, está dando certo agora, mas não é, no final não vai estar certo. Você sabe que no final, possivelmente, vai retornar o problema, não vai trazer a cura do problema. A resposta é: evangeliza ele. Evangeliza ele. A resposta é que ele precisa olhar para Cristo e se submeter à Bíblia. Não tem outra resposta. Ele precisa querer amar a Cristo e se submeter às Escrituras. Essa ideia de aliviar simplesmente o momento não é a resposta de Deus. E se ele não quiser seguir a Cristo, qual é a resposta que nós damos para um jovem que não quer seguir a Cristo? Você vai obrigá-lo a seguir a Cristo? Não tem outro caminho. Então, fazer isso com amor, mansidão, tudo mais, mas dizer assim, meu irmão, você tem uma opção. Ou é Jesus, ou pode ser qualquer outra coisa. Se você não quer Jesus, não tem outra alternativa para você. Ah, mas lá alivia. Pois é, pergunta para qualquer corrupto que está se dando bem, se ele também não acha que o resultado está valendo a pena. A gente não pode viver pelo que dá certo, a gente tem que viver pelo que é certo. Seguir a Cristo no mundo vai trazer sofrimento. Mas eu não estou vivendo para ficar aqui nesse mundo. Eu estou vivendo pela eternidade. Aqui é passageiro. A eternidade que conta. Eu sou só peregrino aqui. Então, mas na questão do jovem, envolve uma percepção de fé como um todo e dele olhar para Cristo. E dele entender que não é questão de idade. Qual é a diferença de um jovem ou de um adulto de 40 anos sobre a sua responsabilidade com Jesus? Não tem diferença nenhuma. Ele precisa produzir frutos dignos de Cristo com 15 ou com 40. Então a gente não pode tratar um homem de 15 anos como se ele fosse um menino de 5. Com 5 ele é menino. Com 15 ele é homem. A sociedade vai tratá-lo como menino. Mas a Bíblia vai tratá-lo como homem. E ele tem que ser tratado como um homem. De 15, mas como um homem. Boa questão. Cris. A gente sabe e crê que a palavra é atual, né, eterna, mas que foi escrita em um outro momento da história. E tanto para a gente aprender como para ensinar ou aconselhar, precisamos contextualizar, mas há um perigo nisso. E até que ponto, como saber a linha, o limite da contextualização sem deixar que a cultura nos influencie ali? Boa pergunta. O que normalmente tem acontecido é a contextualização da essência. E por isso a igreja anda confusa. Quando eu falo igreja, o mundo cristão anda confuso. Você não contextualiza a essência. Vou te dar um exemplo. Fariseus procuraram Jesus, está lá em Mateus 19. Procuraram Jesus, eles estavam procurando um jeito de pegar Jesus. E aí vieram discutir com Jesus sobre divórcio. E eles vieram questionando Jesus sobre divórcio, citando Moisés em Deuteronômio 22 e 24. A resposta de Jesus foi Gênesis 2. Não tinha a ver com cultura. Porque em Gênesis 2, nós estamos no 6º dia da criação, Deus casando Adão e Eva para cumprir a missão e os decretos da criação, os mandatos da criação. Quando Jesus vai responder, ele não cita cultura. Ele cita a essência. Deus criou homem e mulher e os uniu para que vivam casados até a morte. Quando Moisés faz isso alguns milênios
não milhões, não milhares, depois de Gênesis 2. Nós temos que nos lembrar que Moisés vai escrever Gênesis muito tempo depois dos fatos. Moisés vai escrever para um povo e lidar com uma situação específica, que uma prática já acontecia, e ele vai regular aquilo. Quando Jesus responde, ele cita Gênesis 2, mas sabe qual a raiz do problema? Ele diz a dureza do coração. Então, Jesus é um exemplo nesse sentido. Quando ele vai falar de casamento, ele não cita a cultura. A cultura de Jesus era diferente da cultura de Moisés. A cultura de Moisés era diferente da cultura de Adão. Jesus cita a essência. Quando Paulo vai responder, Jesus está aqui num ambiente judaico. Quando Paulo vai responder a uma cidade pagã gentílica de Corinto, extremamente promíscua sobre casamento, em 1 Coríntios 7, Paulo menciona Jesus e Gênesis. Ele não está discutindo cultura. Era uma cultura completamente diferente. Completamente diferente da própria cultura de Jesus. E ele volta para Gênesis 2, que é a criação, a essência. Então, hoje, onde que o erro acontece? Que nós não estamos melhorando, aí aqui eu falo assim, a comunicação nas igrejas evangélicas não é melhorar uma forma das pessoas entenderem, mas está mexendo com a essência. E está chamando isso de cultura. Não, eu preciso me adaptar à cultura. Nós estamos adaptados à cultura. Eu estou falando no microfone. Jesus nunca usou microfone. Sentado nesses bancos aqui, Jesus nunca falou com o povo sentado em banco assim. Nós tivemos lá no Monte das Bem-aventuranças. Ele é grande, a gente sabe exatamente onde ele pôs o povo sentado ali. Mas Jesus falou. Teve outra ocasião, a gente estava lá no Mar da Galileia, na praia ali no Mar da Galileia, em Tiberíades. E aí, o que acontece? Jesus entra num barquinho e fala assim para os discípulos: afasta um pouco um barco. E tinha uma multidão lá na praia. Por que ele faz isso? Porque ele vai usar a água como um refletor de som para todo mundo ouvir. É um momento... Nós estamos adaptados com formas. Mas não é essa adaptação que é nociva. A adaptação nociva é quando a gente mexe com a essência. Quando a gente mexe com a essência. Quando eu digo assim, o homem, para ser tratado, ele precisa conhecer a si mesmo e se aceitar. Isso é a essência. Porque a Bíblia não diz que o homem tem que se aceitar. A Bíblia diz que ele tem que negar a si mesmo para viver a vida de Cristo. Aí eu mexo com essência. Então é um exemplo, mas de fato a gente hoje vê muito desses conflitos porque estão mexendo onde não deveriam, na essência. A forma é adaptável, mas a essência não. Se hoje de manhã acabasse a energia, eu poderia ter dado aula. Isso é forma. Mas o conteúdo eu não poderia ou não deveria ter mexido. Porque isso é essência. Então, a suficiência das Escrituras, pegando o gancho da questão anterior, tem a ver com essa essência. E isso não pode ser mexido. Bem, eu ficaria aqui mais ouvindo, fazendo mais perguntas aqui. Quero agradecer aos irmãos que ficaram aqui. Quero agradecer ao pastor Wallace, sua esposa, Sheila. À noite eles vão estar conosco mais uma vez.